Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, conosco sempre. É uma alegria muito grande a gente voltar a essa casa. Fazia tempo que eu não vinha aqui, com saudade, né? E a gente, quando visita as casas espíritas, parece que a gente está visitando a família, porque é um grupo, né, que tem os mesmos ideais, então parece que são da família mesmo, né, da família espiritual. Hoje, meus irmãos, eu vou comentar com vocês uma parábola. Existem espíritas que acham que a gente precisa mudar o título da palestra para tornar mais interessante, mas nós temos que entender que as parábolas deixadas por Jesus contêm ensinamentos universais. Então elas são sempre atuais. As pessoas acham que, mas se falava muito sobre as parábolas, agora a gente tem outros assuntos, a gente pode abordar de uma maneira as coisas. Vocês estão vendo? Mas vocês querem coisa mais moderna do que os ensinamentos que uma parábola traz? Vocês vão ver que uma parábola pequenininha, que não parece uma coisa assim tão importante, e contém ali ensinamentos maravilhosos. Então, essa parábola quase não é comentada nos centros espíritas. É uma parábola que fala dos dois filhos, mas nós temos que entender que essa daqui é a parábola do filho pródigo. Essa parábola está em Lucas. Essa é outra que está em Mateus, né? Então, é uma historinha, né? Mas que contém ensinos profundos sobre a espiritualidade maior. Então, um homem tinha dois filhos. Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Irei, senhor, retrucou o filho, mas não foi. Chegando-se ao segundo, disse-lhe o mesmo, isto é, vai trabalhar na minha vinha. Este, porém, retruca, eu não quero ir. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Então, Jesus, usando a parábola, ele pergunta, no finalzinho da história, qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? Então, o que vocês acham? Então, essa parábola, que é um conto, ela tem vários aspectos que nós temos que considerar, que essa parábola nos traz. Então, existem alguns personagens que figuram nesta parábola. Um pai e dois filhos, não é? O pai simboliza Deus, é a imagem da divindade. Os dois filhos personificam os homens em geral. Então, o pai dirige a ambos os filhos um apelo à vinha. E acontece que o primeiro, ele acolhe, acho que a posição está... Será que está pegando aí? Não, está tudo certo. Eu vou preparar. Está ok. Então, o primeiro, o filho, ele acolhe o convite, né? Prometendo atender o pai, mas ele só promessa. O segundo declara abertamente que não irá, a princípio, porém mais tarde, refletindo, ele se arrepende e vai. Então a pergunta que está na história, né? A pergunta é qual dos dois fez a vontade do Pai? Então nós temos aí nessa pequena história, uma historinha simples, alguns aspectos a considerar. O primeiro aspecto
que precisa ser considerado é que a parábola põe em evidência as duas mentalidades religiosas de todos os tempos, né? A mentalidade aparente e a mentalidade real. Então, o que significa isso? Que todos nós estamos num nível de espiritualidade. Existem pessoas que não têm nada no coração, nada abala, não se emociona com nada, não demonstra ter uma espiritualidade dentro de si. Essa daí, ela é representada por esse filho, né? Que disse que ia ajudar e que não foi. E que muitas pessoas têm religião, elas frequentam a religião, conhecem os princípios que Jesus nos trouxe, mas só fica no conhecimento, não age, não toma atitude, né? E o outro filho já é diferente. É aquele que parece que não tem religião, que ele não gosta não está preocupado com a necessidade alheia, mas, não é? Ele parou para refletir sobre a sua ação e, no fim, aquele primeiro não foi ajudar. Falou que ia ajudar e não foi ajudar o pai na vinha. O segundo, então, disse que não ia, mas ele caiu na real em si e ele se arrependeu e acabou aceitando o convite. Então, esse primeiro aspecto, nós precisamos observar que a mentalidade religiosa aparente é aquela que se manifesta apenas em intenções e promessas, em exterioridades. Aquelas pessoas que vão participar de cultos, de cerimônias, mas essas pessoas simbolizam o filho que disse que ia e não foi. Então, não adianta, por exemplo, eu frequentar uma religião, vir ao centro espírita, aprender tantas coisas que são colocadas no templo religioso ou na doutrina espírita, e a pessoa sai de dentro da casa e continua igual, não se modifica, não faz nada em prol do benefício alheio, quer dizer, não faz nada por ninguém. Então, uma pessoa assim que vai à igreja ou vem no centro espírita ou diz que tem uma outra religião, mas frequenta e não coloca em ação aquilo que aprendeu, o que acontece com ela? É uma pessoa que não produziu nada, não produz nada. Então, quando Cristo veio à Terra, veio trazer para nós conhecimentos importantes para que a gente possa produzir cada vez mais. Então, isso acontece com aquele que tem religião, mas não vivencia os ensinamentos. E aquele também que nunca se preocupou com religião. Aliás, modernamente, a gente está notando que as pessoas estão muito preocupadas com a vida material, com as exterioridades, não é? Jason de Camargo, que é um grande psiquiatra gaúcho, ele diz assim que a humanidade atual está investindo muito na tecnologia e nada na moralidade. Então, vocês podem notar o grande avanço, né, do ponto de vista tecnológico. E o que está acontecendo com a humanidade? Cada barbaridade que se escuta, que não se escutava antigamente, sempre teve. Mas, atualmente, as pessoas estão divorciadas de Jesus, não aplicam, não tem respeito por ninguém, não consideram o outro irmão, as pessoas estão com um desamor muito grande, estão praticando, quer dizer, vivenciando um amor que só na aparência. É um desamor, é um pseudo-amor, entende? E muitas pessoas estão nisso, até aquelas que se dizem que são religiosas, que estão assim com Deus, que fazem tudo para Deus e não fazem nada. Então, aquele filho que disse que ia na vinha e não foi, ele está representando esse tipo de pessoa. Então, em que nível de espiritualidade nós nos achamos?
Será que nós nos identificamos com quem? Com o primeiro filho ou o segundo filho, que disse que não ia, teimou com o pai, mas depois se arrependeu, pensou bastante e foi ajudar o pai na sua vinha? Então, a gente tem que fazer esta reflexão. Então, a primeira mentalidade religiosa, quer dizer, é uma mentalidade aparente, é aquele que vai à igreja, mas que conhece o centro, vai no centro, estuda, mas não ergue uma palha para ajudar ninguém. Então, não produz nada. É uma pessoa que está se fixando no erro, está encarnado na Terra, continua se fixando no erro, como em outras encarnações, não progride, não dá nada, não contribui com nada, nem com ele mesmo, nem com a sociedade. Ao passo que aquele filho que disse que não queria ajudar, mas acabou se arrependendo, pensando melhor e acabou fazendo alguma coisa, então esse filho, ele já, vamos supor, essa mentalidade religiosa que ele tem, é uma mentalidade real, aquela que se revela em fatos concretos, no procedimento, na conduta retilínea, ditada pela consciência, pela sua consciência. Então veja bem, uma pessoa que pensa assim, ela produz frutos abundantes, não é? É uma pessoa que já tem um amadurecimento do senso moral, já é capaz de fazer uma avaliação da sua própria conduta, é aquele que procura se autoconhecer para ver até que ponto ele progrediu do ponto de vista da ética, da moral ou não. Então, esse filho que disse que não ia, esse daí é mais agradável ao pai, porque ele disse que não ia, mas ele parou, pensou, refletiu, não, eu tenho que ajudar o meu pai na minha vinha, quer dizer, eu tenho que trabalhar, não é isso? E então, esse é um filho que apresenta uma religiosidade que se transforma em ação. Então, quando ele disse, eu não vou, e mais tarde ele foi, é porque ele acabou tomando a decisão acertada, porque ele refletiu bem no que ele estava fazendo. E aí, nesse caso, são produzidos frutos em abundância, é uma pessoa que evolui, porque, eu vou dizer uma coisa para todos, e que todos sabem disso. Vocês sabem que uma pessoa que vive no ócio é aquela que não faz nada, ela não sai do lugar. Então, ela estaciona. Então, a ociosidade, ela é estagnação. A pessoa pode saber um monte de coisas, saber o que é certo e o que é errado, mas não move uma palha, nem para se ajudar, nem para procurar um conhecimento, uma mudança de comportamento para se melhorar, e também não faz nada para a sociedade. Então, meus irmãos, a ociosidade é estagnação, e o movimento gera mudança na própria pessoa e na sociedade também. É por isso que no Evangelho nós temos aquela célebre frase que vocês conhecem: o ser não só responde pelo mal que faz, mas por todo o bem que deixa de fazer. O pai, veja bem, ele achava que os 2 filhos tinham condição de ajudá-lo, mas teve um que gostava de ficar na ociosidade, embora aparentemente parecesse uma pessoa de responsabilidade, de conhecimento das coisas espirituais, mas não fazia nada daquilo que ele aprendeu nas igrejas. É uma espiritualidade aparente, não é? Então, é uma coisa de se pensar. E vem uma pergunta nessa questão. Nesse caso, então, analisando as pessoas, onde estão os cristãos, né? Porque, veja bem, será que ser cristão é frequentar uma igreja ou conhecer o espiritismo apenas?
É também, você tem que conhecer, mas ser cristão é pôr em prática aquelas verdades espirituais que Jesus trouxe para nós, que os Espíritos vêm trazendo para nós através da mediunidade. Veio o Espiritismo, que é um corpo de doutrina, cujo objetivo é a transformação do homem para o bem. Então, para você se transformar numa coisa, você tem que sair da cadeira, não é isso? As pessoas hoje em dia se acomodaram. Depois da pandemia, a gente nota contar com voluntários é a coisa mais difícil que tem, que as pessoas se acomodaram. Tudo bem que há momentos que a gente precisa descansar, porque a gente também precisa descansar, faz parte, né? Cuidado com o nosso corpo. Mas as pessoas não movem mais uma palha, porque está tudo muito fácil. E isso acontece até na própria família. As pessoas não se reúnem mais para almoçar juntas. Às vezes, quando se reúnem para almoçar, todos juntos, todo mundo com o celular do seu lado. Ninguém olha no olho do outro, ninguém conversa com o outro. Entende? Até uma vez fizeram uma brincadeira. Contaram a história de dois amigos que foram almoçar juntos e tinha um que só ficava no celular o tempo todo. E o outro queria conversar com ele. Queria, mas ele não dava atenção. O que o outro fez? Pegou o celular também, começou a passar a mensagem para ele do lado. Entende? Então está desse jeito. Entende? Ninguém mais tem tempo para fazer uma visita para um doente. Ninguém tem tempo para abraçar um trabalho dentro do centro espírita, às vezes um trabalho mais difícil, que exige tempo, exige empenho. Ninguém acha mais tempo para isso, meus irmãos. Veja que nós estamos na infância da humanidade. O celular é uma coisa muito boa que veio ajudar, a tecnologia ajuda muito a gente. Não vamos condenar a tecnologia, mas é o uso que a gente faz dela que às vezes não está correto. Quando você usa a tecnologia para resolver problemas rapidinho, é ótimo. Mas a gente está usando como se o celular fosse um brinquedinho e a gente fica brincando com ele. Porque nós estamos na infância da humanidade. A gente não está sabendo ainda valorizar o que realmente tem valor. A gente precisa pensar nisso. Isso eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Então, não é só para eu daqui falando para você, não, estou falando para mim também. Então, a gente tem que pensar direitinho, tudo tem que ser o equilíbrio. Você tem que buscar sempre o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas a gente precisa pensar nisso. Então, onde estão os cristãos na época moderna? Estão dentro das igrejas? Muitos estão dentro das igrejas e, saindo de lá, estão trabalhando em prol do próximo. Outros estão nas igrejas, mas saem de lá e não fazem nada. Estão nos centros espíritas? Também tem os que estão, os cristãos que estão no espiritismo, que estão procurando entender a doutrina e aplicá-la. Mas tem aqueles que vêm para tomar passe, sair bem daqui, para continuar errando lá na rua. Porque todo erro cometido tem consequências. Então, às vezes, eu fico doente porque eu tenho uma pendência do passado, de coisas erradas que eu fiz, agora eu tenho as consequências. Então, eu venho, tomo passe, eu me sinto aliviada, só que eu saio daqui, vou para fora, e lá eu começo a brigar com o vizinho, xingar os outros, xingar a gente no trânsito, chutar o cachorro. O que adianta? Para eu ter um alívio real, uma cura real, eu tenho que purificar o meu espírito. Eu tenho que purificar o espírito. Eu tenho que procurar me conhecer, combater os meus erros, as minhas falhas morais e combater as minhas más tendências. Não é isso que Kardec fala? Conhece-se o verdadeiro cristão, o espírita, não só pela sua transformação moral, mas por todo o esforço que ele faz para combater as suas más tendências. Então, nós precisamos pensar nisso. E vejam bem, meus irmãos, então, quando nós quisermos saber onde estão os cristãos, devemos procurá-los não entre aqueles que batem no peito dizendo Senhor, Senhor,
e não aplicam os ensinamentos de Jesus, mas no meio daqueles cujos atos reflitam o espírito de justiça, tolerância, renúncia, perdão e fraternidade, características do verdadeiro cristão, independentemente da religião que professa. E tem gente que às vezes nem professa religião alguma, mas pratica caridade. Então, o que nos ajuda, o que nos salva, digamos assim, não é ter uma religião, não é a religião que salva. É a religiosidade que nós trazemos dentro de nós, a espiritualidade que a gente procura pôr em prática, não é? E justamente fazer o bem para as pessoas. Chico Xavier falava assim: você quer ser feliz? Faça os outros felizes. É por isso que o grande lema da doutrina espírita, como ensinou Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, veja, usando aquela historinha dos 2 filhos, tinha um que se dizia religioso, que praticava, que ia nas religiões, cultivava direitos cultos, ia orar no altar, etc. e tal, mas não fazia a caridade, que é o que salva a pessoa. E o outro, que não era muito ligado à religião, no fim ele raciocinou sobre o pedido do que o pai fez, e ele foi ajudar o pai na vinha, quer dizer, ele foi cumprir com a sua obrigação, e é isso que o cristão tem que ser. Então, onde a gente vai buscar os cristãos? O cristão é aquele que ajuda o outro, é aquele que faz o outro feliz. Não é a religião que ele tem, que vai fazer com que ele, quando desencarnar, ele vá para um plano melhor. Não, é o que ele faz de caridade, de bem, de respeito, de tolerância ao próximo, da indulgência com relação às fraquezas alheias. Não é a religião em si, mas é a religiosidade, a espiritualidade que nós temos dentro de nós. Então, essa parábola faz com que a gente reflita: quem somos nós? Será que nós somos cristãos? Com quem a gente se parece? Com o filho que mostrou ter uma maturidade aparente, uma espiritualidade aparente, ou com aquele filho que tem uma espiritualidade real? É aí que a gente tem que parar, pensar, analisar quem somos nós, até que ponto, o quanto nós fazemos de bom para mostrarmos que somos cristãos. Então, outro ponto importante, meus irmãos, da parábola é a atitude do pai. Vocês estão vendo que é uma historinha pequenininha, mas tem N informações. O segundo aspecto importante que é preciso observar é a atitude do pai. É exatamente o que Deus faz com os seus filhos. O que esse pai simbólico, porque a parábola é uma historinha que tem um sentido figurado. Parece uma historinha boba, mas ela tem mensagens que a gente precisa saber tirar as mensagens dessa historinha. Então, esse pai dos 2 filhos, ele veja, é o que representa o que Deus faz conosco, entende? Ele faz com os seus filhos. Então, nesse conto, o que aconteceu com o pai? O pai dirigiu aos filhos um simples e natural chamamento. Perceberam que o pai dos 2, ele não obrigou os 2 a fazerem nada, não a fazer nada. Quer dizer, não obrigou nada, ele só fez um apelo, um chamamento. E o fez de modo que eles pudessem, sem constrangimento, aceitá-lo ou não. Então o pai falou: filho, vamos lá trabalhar, mas ele não falou: vocês têm que trabalhar, não tem nada disso, ele não exigiu nada dos filhos, né? Ele fez de uma maneira natural, é um pedido natural que eles poderiam aceitar ou não. Por quê? Então vocês viram que o pai, ele não prometeu recompensa nem punição para aquele que lhe desobedecesse, e concedeu a esses filhos liberdade de ação. É isso que Deus faz conosco. Nós não temos a possibilidade de escolha.
Então a gente tem o livre-arbítrio. Mas nós podemos escolher o que a gente acha que é melhor para a gente. Então é assim que Deus faz. Deus não obriga ninguém a nada. Ele manda missionários, como ele mandou profetas, mandou Moisés da primeira revelação, mandou Jesus da segunda revelação, mandou os espíritos chefiados pela equipe do Espírito de Verdade, que é o Espiritismo é representado por um ser coletivo. Então Deus manda para a gente tudo que nós precisamos, as orientações, e deixa que a gente procure entender essas orientações. E Deus sabe que cada um tem um amadurecimento X do senso moral. Uns têm um amadurecimento maior do senso moral. Então, esses são pessoas que procuram, então, entender as verdades espirituais que Jesus Cristo trouxe, que os bons espíritos estão trazendo para nós, já trouxeram e continuam trazendo. Mas, então, Deus dá liberdade. Vocês sabem que existe um determinismo por Deus. Por exemplo, o que é determinado por Deus? A evolução. Então, a fatalidade, a evolução é uma fatalidade. Quer você queira, quer você não queira, você vai ser um ser evoluído e feliz. É um determinismo que Deus deixou para nós. Mas nessa viagem que nós fazemos, nessa jornada evolutiva que a gente faz, nós temos a liberdade de escolha, liberdade de ações. Então, no caso, por exemplo, daquele pai que pediu naturalmente para os 2 filhos irem ajudá-lo na vinha, então o pai não obrigou nenhum. É assim que Deus faz conosco. Ele dá para nós as oportunidades de progresso, dá para nós orientação, traz para nós espíritos missionários que vêm nos auxiliando. Agora, cabe a nós analisar aquilo e tentar compreender e procurar mudar o que existe de errado dentro de nós. E fazermos uma escolha boa. E quem escolhe o bem, naturalmente que vai receber coisas boas. E aquele que escolhe mal, não porque ele quer, porque ele é ignorante. Então Deus não criou o mal. Por que existe o mal, então? Porque existe a ignorância das pessoas que desconhecem qual é o caminho do bem e da verdade. E para isso nós temos, então, o cristianismo, a doutrina cristã, nós temos a doutrina espírita, que dá para a gente uma orientação, um roteiro. Qual é o modelo que nós temos que seguir? Não é Jesus? Eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Nós não um dia vamos poder estar num plano espiritual melhor? Não pensa que existe céu no dizer de muita gente aí, né? Entende? Para o espírita, estar no céu é ter a possibilidade de desencarnar e ir já numa colônia, acabar de aprender um monte de coisa para fazer o bem para os seus irmãos que vêm vindo lá atrás. Essa é a felicidade. Não pensa que estar no céu é você ficar sentado em cima de uma nuvem, chupando uva e talho e tocando harpa. Não é isso. Também pode, se quiser, numa colônia para um descanso, tem lá no nosso lar o Campo da Paz, onde as pessoas vão lá também para ouvir boas músicas, corais, né? Ouvir um violão bem tocado, entende? Então, mas só que é assim, a gente tem a liberdade. E Deus não obriga ninguém. Ah, mas eu estou sofrendo porque Deus está me punindo, me puniu. Deus não pune. Deus é todo poder e bondade, infinitamente bom. Por que eu sofro então? Porque eu preciso me corrigir em alguma coisa. Eu estou sofrendo porque eu devo ter plantado alguma coisa ruim, agora eu estou recebendo as consequências.
Isso é científico, não é punição de Deus. Se eu planto um limoeiro, eu vou receber o quê? Eu vou colher o quê? Limão, isso é científico. Então, se eu planto o mal, eu vou ter que colher o mal. Mas esse mal não é uma forma de castigo. É um recurso pedagógico que Deus nos dá para que nós possamos corrigir o que nós fizemos de errado e nunca mais cometer aquele erro. Então está lá no Evangelho, cada um é punido naquilo que pecou. É uma tradução, foi feita uma tradução no francês, mas em francês existe o verbo punir, até eles pronunciam fazendo o biquinho, punir. O que significa punir em francês? Punir, mas também significa corrigir. Então, nós somos corrigidos, não nos nossos pecados, porque a palavra pecado não é falada pelo espírita. Aliás, o espírita precisa aprender algumas coisas. A gente não fala rezar, reza não é termo espírita. Você faz uma oração, porque envolve uma série de coisas. Rezar é uma coisa e orar é outra coisa. Não existe chakra. Quer dizer, existe o chakra, mas esse termo é um termo espiritualista, que os espíritas usam. Tudo bem, não tem nada contra, mas para que eu vou usar? É um centro de força, eu tenho que usar o termo. Karma também é um termo espiritualista. E os espíritas usam também não de maneira correta. Porque o karma, nas línguas, nos orientais, significa tudo que a pessoa fez no passado, de bom e de mal. E o espírita usa como se fosse coisas más que foram feitas. Na verdade, é um quadro de resgate, não preciso falar karma. Mas tudo bem, vocês falam karma, desde que vocês entendam o que significa, não tem problema nenhum. Bom, meus irmãos, então, nós estamos analisando que Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de escolher. E olha como esse pai é bonzinho, né? Ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Até aqueles que cometem homicídio, feminicídio. São criaturas que estão errando. Não é porque elas... a gente tem que entender que na espiritualidade as pessoas erram porque elas desconhecem o bem. É por isso que fala, não julgueis. A gente não pode julgar ninguém. Que tem hora que a gente tem vontade mesmo de jogar uma corda numa árvore e pendurar o cidadão, não é? Mas a gente precisa cortar isso. O espírita não pode julgar. A gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa no passado. E Deus respeita. Então, como é que Deus faz, então? Vocês ouviram falar que quem não vai por amor, que quem não vai por amor vai pela dor, não é isso? Então, o sofrimento que a gente passa, quem foi o autor desse sofrimento? Somos nós mesmos. Alguma coisa errada que a gente fez. E Deus nos deixa passar uma dor, ter a dor disso daí, para a gente entender que a gente não deve fazer mais o que fizemos para os outros. Então eu estou sentindo na pele o que eu fiz o outro sentir. Então isso não é vingança de Deus, é correção. Sabe por quê? Deus educa a gente. Então tem gente, por que eu sofro? Eu mereço, eu quero morrer. A dor é uma bênção. É um recurso didático, pedagógico que Deus usa para nós nos melhorarmos cada vez mais e alcançarmos o reino dos céus. Então veja que esse pai dos filhos, ele é como Deus age. Ele agiu como Deus faz. Não obriga ninguém, não exigiu nada. Olha, vocês vão trabalhar que eu vou dar um carro do ano para vocês. Não exigiu nada. Vai quem achar que deve. E de acordo com o senso moral, isso aconteceu. Então um foi, não era para ir, não queria ir, mas pensou e foi. E o outro, então, ele achou que ele já estava agradando a Deus, porque ele já fazia os cultos, ele participava de todos os atos exteriores, religiosos, como muitas religiões do passado, né, e ainda hoje fazem.
Então, vejam, meus irmãos, é importante a gente saber que a liberdade de ações tem consequências. Boas, se fizermos o bem, angariamos méritos para receber assistência dos bons espíritos. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é o seguinte: ai, graças a Deus eu consegui tal coisa. Tudo bem que Deus, Ele concede mesmo, porque Ele é infinitamente bom. Mas não é que Deus deu de graça, não. Para você receber as benesses de Deus, você tem que ter méritos, tem que ter crédito. Né? Então, Deus ajuda a gente quando a gente tem mérito. Então, tem gente que fala, eu vou ao centro, eu tomei passe, mas eu não sarei, não resolveu. Naquele centro é fraco. Né? Sai do Portal da Luz e vai lá para o Pascoal Grossi. Chega lá também, o centro é fraco. Será que o centro que é fraco é a pessoa que não está fazendo por merecer? Aristóteles dizia que a catarse verdadeira é a purificação do espírito. Porque você vai no psicólogo, você coloca muitas coisas que você tem, você vai obtendo uma catarse, quer dizer, alívio, né? É um alívio que você vai tendo dos seus problemas. Quando você toma o passe, você vem com muita dor, dói aqui, dói ali, toma o passe. Você tem fé, você recebe o alívio. Mas eu saindo do centro espírita, eu tenho que aplicar aquilo que eu estou aprendendo aqui. Porque, com certeza, no atendimento fraterno, existe aqui no Portal da Luz uma explanação evangélica antes do passe. Então, aquela explanação evangélica é para mostrar para todos que também não é só para ouvir naquela hora, e só ouvir. A gente tem que sair dali, aplicar o que a gente aprendeu, continuar estudando em casa, fazendo evangelho no lar, para a gente mudar o nosso comportamento, para termos méritos de receber a cura. Estudem bem aquela passagem que Jesus fala da cura dos 10 leprosos. Ela mostra bem por que um foi curado e os outros receberam alívio, mas a gente nem sabe se foram curados ou não, porque nem voltaram para agradecer a Jesus. E aquele que voltou para agradecer a Jesus quis saber o que é que Jesus estava pregando. E ele começou a aplicar o que Jesus mandou e ele ficou curado. Essa passagem é muito importante de ser lida. Então, meus irmãos, é preciso que a gente tenha mérito para receber as benesses de Deus. No livro dos médiuns está escrito assim, numa palavra francês, pelo favor de Deus. É uma palavra que está em francês, que é faveur, é favor. Mas o professor Herculano Pires, ele disse que a gente não pode traduzir lá favor, porque Deus não faz nada de favor. Deus dá ânimo para a gente, dá os meios para a gente se melhorar, para a gente ter o merecimento de ficar curado. Então, tudo depende de nós. Não adianta ir no centro espírita e não ter fé no passe, não ter fé naquele que dá o passe. Aquele que dá o passe também tem uma responsabilidade muito grande, porque se ele é um cidadão que foi visto tomando pinga lá no bar, quem vem tomar passe com ele não acredita no passe dele. Daí a importância da colocação, do uso do evangelho na nossa vida. E aqui os trabalhadores têm que estar preparados. Tudo isso é muito importante, viu, gente? Então veja bem, Deus não pune, Ele corrige. O sofrimento é uma coisa passageira, é um recurso que Deus nos dá para que nós possamos aprender o que realmente é o bem, o bom, para a gente poder também ter o merecimento da cura, da nossa redenção espiritual. O terceiro aspecto, né, o que significa trabalhar na vinha? Para encerrarmos aqui a nossa colocação, o que significa, então, trabalhar na vinha? Mandou os 2 filhos irem trabalhar na vinha. A lei é clara e simples, serena e justa. Quando o Senhor diz, vai trabalhar na minha vinha, isso significa, cumpre, meu filho, o teu dever. Então, trabalhar na vinha do Senhor
é cumprimento dos nossos deveres aqui na terra. Você é um bom filho, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom tio, um bom avô, entende? Você cumpre com os seus deveres na família, você trabalha, você cumpre com os deveres do seu trabalho, você segue a orientação certinha dos seus patrões, vocês trabalham com alegria, não ficam empurrando o dia com o dedo. Não é muita coisa que a gente tem que fazer, ser responsável, né? Não é tanta coisa assim. Tem gente que empurra o dia com o dedo, tapeia, né? Não é verdade? Tem gente que não trabalha, às vezes empurra para o outro, às vezes ele sobrecarrega o outro companheiro, porque ele não trabalha e o outro companheiro tem que fazer por ele. Tudo isso. Um homem de bem, então cumpre o teu dever. Se você cumprir o teu dever, você está trabalhando na vinha do Senhor. Não é muita coisa, gente. Ter tolerância com o outro, respeito, né? A gente precisa ter indulgência. Eu acho a indulgência uma caridade fantástica. Porque ser indulgente é você aceitar o outro como ele é. E ó, que às vezes para aceitar um marido chato não é fácil. Ou a mulher também, ou aceitar um filho que dá trabalho, e a gente tem que lutar para que essa criança siga o bom caminho. A vida aqui na Terra, nós não viemos aqui de férias, gente. A gente acha que aqui a gente tem que ter dinheiro, ter o carro do ano, ter o iate mais novo, uma casa nova, mais moderna. Não é para isso que a gente veio. Também nada contra. Se você trabalha, é honesto, você pode ter sim a sua casa, seu carro, porque faz falta. A gente também precisa lutar para a nossa sobrevivência. Mas a gente não pode dar só importância para as coisas da terra. Porque a nossa vida, aqui estamos de passagem. Ninguém veio para ficar de férias aqui. E a gente quer ficar sempre de papo para o ar, de pernas para o ar, a gente quer que o nosso time ganhe, que a gente entra dinheiro para nós, né, que venha a nós o vosso reino nada. E por isso depois nós sofremos, para aprender que a gente tem deveres a cumprir como filhos de Deus que somos. E nós vamos, com Deus, ser também co-criadores um dia. Jesus é um co-criador de Deus, ele não criou a terra. E ele não preparou a terra tanto do ponto de vista material como do ponto de vista moral. Não está ajudando as pessoas que somos nós. Um dia nós também vamos ajudar Deus nos seus desígnios. Essa é a felicidade. Então, cumpre o teu dever, é trabalhar na vinha. Corrige-te. Correção necessária para a nossa individuação. O que vem a ser individuação? Esse é um termo da psicologia espírita. Você é criado simples e ignorante, é um princípio inteligente, que vai fazer toda uma jornada, reencarnando muitas vezes, para você desenvolver as potencialidades que Deus nos deu na hora da criação, e também para corrigir os erros que cometemos durante as inúmeras encarnações, que erramos por ignorância, até a gente entender qual que é, quer dizer, qual é a realidade mesmo. E a gente erra por ignorância, a gente é ciumento, a gente quer mal dos outros, a gente tem inveja, a gente quer unha no próximo, dá golpe. Eu tenho dó de quem fica dando golpe. Gente, eles vão ter que devolver tudo isso. Tudo que eles tirarem, não. Se alguém já levou golpe aqui, não se preocupem, vocês, é uma poupança que vocês estão fazendo, porque quem deu golpe vai ter que restituir, seja nessa encarnação ou noutra. Entende? E também se a gente passou por isso, porque a gente deu golpe no passado, então a gente não pode ficar triste de ter sofrido um golpe também, porque a gente apagou o que a gente fez. Não pense que o que eu tirar uma agulha do outro, eu vou ser obrigada, eu vou receber aquilo em troca, com juros e correção monetária. Não adianta fazer o mal. Mas ninguém está sabendo. A justiça da terra é falha. Você pode tapear a justiça da terra, mas a justiça divina você não tapeia. Entende? Porque quando você for para o plano espiritual, você vai estar tudo escrito.
na sua mente, né? Vocês sabem que nós temos na mente um álbum que parece fotografia de tudo aquilo que a gente fez e que os espíritos de luz podem ver nessa fotografia do pensamento todos os erros e as coisas boas que nós fizemos. Então, meus irmãos, a gente tem que se corrigir. Se a gente se percebe uma pessoa egoísta, vamos lutar contra o egoísmo, não é? A gente tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Então, eu tenho que ver que qualidades que eu tenho. Se eu sou uma qualidade que Deus me deu de ser uma semente do bem, e eu tenho que desenvolver isso. Então, eu procuro desenvolver na minha jornada evolutiva. Mas eu tenho que parar e pensar, mas será que eu sou realmente boa? Então, a bondade, a gente chama isso de atributo. E o quanto nós somos bons, na psicologia espírita a gente chama de qualidade, o quanto nós somos bons. Então, imagine a qualidade da bondade de Jesus. Jesus é bom, não tem o que pôr defeito. Mas e nós? Será que nós somos bons com todas as pessoas? Ou só com o nosso filho, com o nosso marido, com a nossa esposa? Será que nós somos bons assim só para pessoas que têm o mesmo ideal? E para os outros? Então, a gente tem que analisar. A Joana de Ângeles fala que a gente tem que analisar o quanto, se eu tenho uma qualidade, o quanto eu tenho daquela qualidade. Se eu sou uma pessoa pacienciosa, eu tenho paciência? Bom, eu tenho paciência, eu tenho paciência com meu filho, eu tenho paciência com meu marido, eu tenho paciência com a minha esposa, eu tenho paciência com o meu patrão, né, com os meus colegas, mas o quanto eu sou pacienciosa. É isso que a Joana de Ângeles, nos seus livros, ela nos remete a isso. Quer dizer, eu tenho esta qualidade, mas o quanto eu sou boa. Porque ser boa também para o meu filho, para o meu pai, minha mãe e meu marido, e ser ruim para os outros, que vantagem Maria leva? Então, eu tenho que melhorar a minha qualidade. Então, esse atributo, bondade, tem que ser preenchido no todo. Olha a bondade de Deus como deve ser. Até para aqueles que a gente tem vontade de pendurar numa árvore e enforcar, Deus é bom. Ele tem dó daquele criminoso que é um ignorante, que um dia também ele vai ser um anjo e arcanjo. Então, essa análise que nós temos que fazer de nós para podermos combater as más tendências que o Espiritismo muitas vezes nos coloca à frente. Gente, o amor ao próximo, vocês sabem disso. Aperfeiçoa-te, procurando corrigir a ti mesmo. Não faças aos outros o que não deseja que os outros te façam. Então, o que Deus quer de nós, meus irmãos, não é blá, 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 bater no peito, olha, eu te amo, meu Deus, eu pago o dízimo. Não é isso que Deus quer. Deus quer atitude, atos e não palavras. É importante aproveitar o tempo para crescer. E, encerrando aqui o nosso comentário, que tem muita coisa para a gente discutir, mas eu acho que o essencial, eu já estou falando para vocês. Então, preste atenção nessas proposições que eu tirei de uma mensagem muito importante, que diz assim: muitas vezes nós transferimos para depois aquilo que o dever nos aponta como obrigação a ser cumprida imediatamente. Meu pai está doente, né? Eu não vou visitar meu pai. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que, né, tenho que ver isso, ver aquilo, eu não vou visitar meu pai. Dali 2 dias, meu pai desencarna. Quando eu penso que agora eu vou achar um tempo para visitar, o pai desencarna. O que significa isso? A caridade chegou atrasada. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitos danos espirituais acontecem motivados pela falta de aproveitamento do tempo. Tem gente que gasta, se vocês marcarem no relógio, o tempo que nós todos ficamos no celular, dá 3, 4 horas, o dia vai embora. O dia está curto, mas celular a gente precisa usar
na hora certa, o que precisa ser usado, e não fica botando abobrinha, porque isso, além das coisas que são que trazem maus exemplos, fake news. Para com isso, usa o celular quando realmente precisa, para as coisas necessárias. Senão a gente perde o dia, não dá tempo, não sobra uma horinha para a gente ler um livro. Ninguém está lendo mais nada, nem as crianças não estão lendo mais. É só nesse celular. É um brinquedinho, isso aí significa que a humanidade ainda está na sua infância. Vamos usá-lo para as coisas que realmente resolvem a vida da gente, né? Não achamos tempo para leituras construtivas e edificantes. A gente acha tempo para tudo, para balada, para isso, para aquilo, mas a gente não acha tempo, uns 10 minutinhos para ler o Evangelho, para ler o Livro dos Espíritos, ou um tempo para a gente ir num grupo de estudo, porque todos os centros têm grupos de estudo. Então, pelo menos tira aquele horário para estudar. Adiamos para amanhã a visita ao enfermo, que poderá desencarnar de repente, como eu falei para vocês. Demoramos para pedir desculpa a quem tenhamos ofendido. A gente ofendeu alguém e não pede desculpa. Um belo dia a gente fala, eu tenho que pedir desculpa para ele, né? E aí, nessa altura do campeonato, ele já desencarnou e vai ser um obsessor da nossa vida por vários séculos. Então é melhor, o que disse Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho com ele. A gente tem que procurar a reconciliação enquanto estivermos a caminho com o nosso adversário. E não ajudamos alguém no momento exato que ele precisava de nós, através de conselhos bons, e de repente percebemos que a nossa interferência chegou atrasada demais. Alguém da família entra, está meio esquisito, não conversa, e a gente não procura conversar com a pessoa. Às vezes ele entra, chegou do trabalho, fica quieto, toma banho, fica de um lado lá, ninguém fala com ele, e ele está com problemas sérios psicológicos. Um belo dia a gente acaba chegando em casa e encontrar aquele ente querido pendurado na barraca de fora, suicidando-se com uma corda. Então, aí a nossa caridade, quando a gente pensou em ajudar, a caridade chegou atrasada. Então, percebeu que tem alguém na família que está precisando de socorro, socorra logo. E outras pessoas fora da família também. Mas, afinal, o que significa trabalhar na vinha? É cristianizar-se para alcançar uma mudança de conduta. Perguntaram para o Galileu Galilei, aquele astrofísico, né, quantos anos ele tinha. Ele já era adulto. E ele disse assim, eu tenho 8 ou 10 anos. Todo mundo se assustou. Que história é essa? É adulto, tenho 8 ou 10 anos. E aí perguntaram para ele, por que é isso? Ele falou, é que são os anos que eu tenho ainda para fazer alguma coisa nesta vida. Talvez 8 ou 10 anos, porque o que já passou da minha vida, dos anos, se eu fiz, tudo bem, se eu não fiz, também que eu fizesse, porque já passou. Então eu tenho que aproveitar os anos que me sobram de existência aqui na Terra. Então não percam tempo, façam a caridade. Então é cristianizar-se para alcançar uma mudança de conduta. E o Mahatma Gandhi falou que a gente não deve ficar, a gente acha que o mundo tem que ser mudado, que a mudança tem que vir de cima, com revolução, não é nada disso. O que o Mahatma Gandhi fala, né? Quando que a gente tem que mudar o nosso comportamento para o bem. Então ele diz assim, seja você a mudança que quer ver no mundo. Você não quer ver um mundo mais justo, mais sereno, um mundo mais de felicidade? Tem que começar de cada um. Começa de baixo para cima, é de cada indivíduo para a coletividade. A gente acha que tem que vir do governo, que tem que vir de uma filosofia qualquer. Então siga Jesus, que ele é o modelo, o caminho, né? Veja bem, Jesus é o nosso modelo. Nós vivemos numa época em que filosoficamente a gente chama de liberalismo pós-moderno.
O que significa isso? Nós estamos vivendo numa época que não tem regras, ninguém segue ninguém. Então, ninguém segue o Neocristo, nem algum filósofo. Você vê que antigamente as pessoas seguiam determinados filósofos, determinados pensadores, os cristãos seguiam Cristo. E hoje em dia ninguém segue ninguém. E nunca a humanidade esteve tão perdidinha como hoje. E quando ela tem que resolver problemas, ela não sabe muitas vezes resolver, porque cada um é um, cada cabeça é uma sentença, ela não sabe. Então ela vai procurar quem? O colega, alguém que está do lado, que sabe menos ainda. E aí então vem as influências, os influencers da vida, que precisa tomar cuidado com isso. E a gente precisa ficar esperto. O único modelo a ser seguido no momento é Jesus Cristo. Estude o Evangelho, coloque em prática, que quando desencarnarem, estarão todos no reino de paz, no reino de felicidade, se preparando novamente para novas encarnações, encarnações de progresso. Então, pensem nisso, meus irmãos, viu? Porque nós estamos muito, assim, o pessoal está perdido. E o Otacílio, né, lá de São Carlos, ele diz assim, que nós estamos na época da separação do joio e do trigo, ou da ovelha, das ovelhas e dos cabritos. Agora, como ninguém segue ninguém, cada um tem a sua verdade, entre aspas, então, agora que a gente sabe quem é ovelha e quem é cabrito, a gente sabe qual que é o joio e qual que é o trigo, pelas ações das pessoas. Você sabe quais são aquelas que são boas, que são moralizadas, e você já sabe também aquelas que não têm um rumo certo a seguir. Então, meus irmãos, que a paz de Deus fique com todos. Gostei muito de estar aqui, estava com saudade, e que vocês fiquem na paz. Não se esqueça de orar, e não se esqueça de estudar o Evangelho. Aqui, com certeza, vocês devem ter grupos de estudo. Quem não está estudando ainda, se encaixa num grupo de estudo, porque o estudo abre a nossa cabeça, nos tira da ignorância. Se vocês analisarem o que está acontecendo no mundo atual, vocês podem perceber que é falta de conhecimento da doutrina espírita. Que se as pessoas soubessem, elas não fariam o que estão fazendo. E a gente tem que ter pena, porque estão errando por ignorância. Então vamos estudar o Evangelho, ajudar aqueles que precisam, passando o que a gente estuda para o outro, e principalmente através do exemplo. É o que Jesus falou para Tadeu, numa reunião que foi feita na casa de Pedro, que o Tadeu estava inconformado com o mundo. Ele estava sendo desprezado pelas pessoas, as pessoas não tinham responsabilidade, umas atacando outras. E ele falou: mestre, como que nós vamos fazer com esse mundo desse jeito? E o mestre prestou bem atenção, prestando atenção, falou assim: Tadeu, entende? Se você quer ver um mundo do jeito que você deseja, e do jeito que tem que ser, para ser um mundo feliz, comece você, dando o seu exemplo, de procure seguir o Evangelho. Quer dizer, procure seguir, ele não falou Evangelho, porque o Evangelho veio seguir, procure seguir as verdades espirituais, ele falou em outros termos, mas quis dizer ao Tadeu, para ele ter um comportamento que ele gostaria de ver nos outros também, como disse o Mahatma Gandhi: seja você a mudança que quer ver no mundo. Então façamos a nossa parte, viu, meus irmãos? Que a paz de Jesus esteja com todos, tá bom?